Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, que bom estar com vocês novamente. Muito obrigado aí a toda essa audiência, não somente aqui no YouTube, como nas redes sociais ao qual nós estamos inseridos, principalmente o pessoal do WhatsApp aí, que tem entrado em contato comigo, né? Muito obrigado aí por toda essa audiência e carinho também, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Bom, se vocês aí que ainda não estão inscritos no canal e estão se interessando pelas mensagens aqui do canal, se inscreva agora mesmo. Como é que você vai fazer? Só clicar embaixo, inscrever-se. Quem já está acostumado já deixa o seu like, porque vem coisas boas por aí. Tá? Toque o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar, comentem à vontade e também compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Tudo isso para quê? Para que a palavra corra, porque nós estamos em um processo de, conforme eu falo, de ressignificação do cristianismo, né? E glória a Deus por isso, porque Deus nos revelou a sua graça e agora está nos revelando a sua parousia. E hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a parousia, né? O tema de hoje é: somos a última geração de Mateus capítulo 24, versículo 34? Será que somos? Abençoado, vamos ver daqui a pouco. Antes disso, eu queria avisar os abençoados e agradecer também pela audiência. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui no canal, sempre trazendo para vocês uma reflexão para que você comece aí bem o seu dia. Às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, tem lá uma reflexão para você, né? Para você aí pensar um pouco mais sobre as coisas do reino, as coisas da graça. E quando a gente começa já pensando de manhã nas coisas do reino, porque o dia vai ser maravilhoso. Não que vai acontecer coisas miraculosas, não. E tomara que aconteça, receba que aconteça. Mas o seu dia fica mais leve. Com certeza, se você experimentar, você vai ver. E também às 6 horas da noite, começamos hoje uma palavra que nós vamos trazer as preciosidades dos ensinamentos em graça, né? Então vamos trazer vários assuntos que já foi um dia assunto nessa plataforma e estamos voltando de uma maneira mais didática, mais rápida. Então vai ser, nós estamos falando sobre o pecado. Então todos os dias às 18 horas nós estamos aqui nessa plataforma também, de segunda a sexta, falando sobre o primeiro tema é o pecado. Então quem viu hoje já se maravilhou e amanhã vai ter a segunda parte e a cada dia que passa, a cada estudo que vai vindo, a gente vai tendo mais visão sobre o assunto. Interessante, né? Sobre o pecado, quem ouviu hoje sabe do que eu estou falando. E a gente nota que o sistema religioso obedece a certas regras que não são regras bíblicas. Inclusive vou falar isso nessa mensagem, tá bom? Então acompanhe aí os nossos vídeos e às segundas, quartas, sextas e domingo estamos aqui, às 20h30, nesses assuntos que nós temos tratado aí, como a vinda de Jesus. Tá bom, queridos? Bom, para você ainda que não adquiriu o nosso livro, abençoado, dá tempo, olha. Entre em contato comigo hoje mesmo, amanhã, né? Quarta-feira eu vou estar enviando para vocês mais uma leva, tá? A leva da semana passada que atrasou é a leva dessa semana. Então tudo a gente vai passar na quarta-feira. Mas se você quiser adquirir, ainda dá tempo. Entre em contato comigo hoje mesmo, através do WhatsApp aí, e saiba o que fazer para adquirir. Tá bom, queridos? Tá aí um livro que tem ajudado muita gente a se libertar dessa mentira que é o inferno. Tá? Mentira fora da Bíblia. E vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Estamos combinados aí, abençoados? Estamos, então, prontos para avançar nesse conhecimento? Então, vamos avançando nesse conhecimento. Vamos, abençoados? Vocês sabem que hoje 99% dos cristãos ao redor do mundo, né, eles creem que nós somos, né, eles lá, creem que eles são a última geração que vai estar nesta terra antes da vinda de Jesus e antes do fim do mundo. Por causa daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Então é um texto bastante conhecido por nós, e a pergunta a ser feita agora é: estariam eles certos? E ainda acontecerá a vinda de Jesus no futuro? Será que eles estão certos? É isso que nós vamos ver nessa mensagem, tá bom? É por isso que eu sempre falo, né, abençoados? Vem pra graça que eu te explico. Vem pra graça.
Então, meus queridos irmãos, nós temos visto que por causa dos erros de interpretação, o cristianismo tradicional tem confundido a mente do mundo com a vinda de Jesus. Essa é a grande verdade. O fato é que quando os discípulos ouviram Jesus falar sobre o acerto de contas que Deus iria fazer com Israel, registrado no Antigo Testamento, diga-se de passagem, porque Mateus capítulo 24, Jesus não tirou nada assim da mente dele ali, não foi um plano ali naquele momento do Sermão da Montanha, é algo que já vinha sendo predito por várias profecias, por vários períodos e por vários profetas. Então, Jesus diz o que aconteceria com aquela geração que está registrada no capítulo 23 de Mateus. Então, isso levou aqueles que seguiam a Jesus, os discípulos, né, aquelas pessoas que eram mais íntimas de Jesus, a perguntar sobre essa vinda do juízo. E vamos ver no versículo 4 de Mateus capítulo 24, essa pergunta sendo feita. Vamos ver, abençoado, Mateus capítulo 24, versículo 4, que era os discípulos, né, de Jesus de Nazaré, perguntando quando se daria aquele tempo. Está aí. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo uns aos outros: quando acontecerá isso? E qual será o sinal da sua presença? Quando acontecerá isso, o quê? O que eu disse em Mateus capítulo 23, que seria o acerto de contas. Se vocês lerem o capítulo 23, é essencial para vocês entenderem o juízo que viria sobre aquela geração. E essa palavra que aparece aí, eu destaquei ela, o sinal da sua presença, em algumas versões diz vinda, né? O sinal da sua vinda. Então ali está no original em grego. Se pronuncia parousia. Então todas as vezes, atenção no que eu vou falar, todas as vezes que vocês verem essa palavra escrita no Novo Testamento, aliada ou ligada à segunda vinda de Cristo, ela quer dizer vinda, presença, uma chegada, advento. Eu vou colocar ela aí, abençoado, para que vocês desfrutem do grego, né? É interessante, a língua que foi escrito o Novo Testamento. Está ali, ó, a palavra original, em grego, como se escreve, é um substantivo feminino. A transliteração, ou como se lê, é parousia, está ali embaixo. A definição é a presença, ou uma vinda do Filho do homem em glória, com poder e autoridade. O uso dela se faz na presença, uma vinda, uma chegada de vento, especialmente ligado à segunda vinda de Cristo. Então essa palavra aí, tá, abençoado? Ela não é somente uma vinda de alguém que foi. O sentido dela é muito mais profundo. O sentido dela é a vinda do Filho do Homem em glória, com poder e autoridade. E isso tem um sentido todo especial por causa das profecias do Antigo Testamento. Porque somente Deus vinha em glória com poder e autoridade para fazer o seu juízo. E em muitas partes da Bíblia nós vemos Deus, o Senhor Deus, sobre as nuvens em glória com poder e autoridade. Isso era um tipo de fala, né? É um tipo de frase muito usada pelos judeus quando se referia a Deus vindo fazer o seu juízo. Porém, como o nosso foco não é esse em si da parousia, o que eu quero falar com vocês nessa mensagem é mostrar que geração é essa de Mateus capítulo 24. E vamos voltar à mensagem em si. Porém, guardem essa informação, isso é importante para vocês, tá bom? A parousia, saber que isso era falado no Antigo Testamento, saber que Jesus não tirou ali nada de novo, era algo que já vinha sendo profetizado. Então tudo é uma sequência. Tá? Então, o fato é que o erro na interpretação da parousia, da vinda, da chegada de Jesus e da geração que Jesus falou no verso 34, fez o mundo mergulhar em erros escatológicos grosseiros. E para fundamentar seus argumentos, quando eles leem Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, o tudo isso é tudo o que Jesus falou no contexto de todo o capítulo 24 de Mateus, que são as guerras,
Os terremotos, a fome, os falsos profetas, o esfriamento do amor e assim por diante. Ou seja, tudo o que Jesus disse no contexto do capítulo 24. E já que essas coisas acontecem em nossa época, as pessoas concluem que somos a última geração que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. Por causa disso, eles veem que tudo isso acontece nos dias de hoje, então eles acham que Jesus falou para os dias de hoje. Então, antes de explicar para vocês quem é a geração de Mateus capítulo 24, é importante dar uma rápida palavra sobre interpretação bíblica. Preste atenção no que eu vou falar. O princípio mais básico e elementar para interpretar corretamente a Bíblia é o princípio de que a Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia é a sua própria intérprete. Ou seja, a Escritura interpreta a Escritura. As partes de entendimento mais claras devem iluminar as partes onde o entendimento é mais obscuro. E nunca procurar, principalmente nos dias atuais, a explicação para fatos e fenômenos ocorridos nela. A Bíblia é a palavra de Deus, é infalível, é inerrante. É a nossa regra de fé que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Vocês estão entendendo? Nós não podemos retirar dela, principalmente as questões dos fatos e fenômenos, tentar entender com os dias de hoje ou tentar colocar como se fosse para os dias de hoje. Agora, o que isso tudo quer dizer para nós? Que não temos autorização para buscar uma interpretação da Bíblia fora da Bíblia. Além disso, também não podemos interpretar a Bíblia como se ela tivesse sido escrita nos dias de ontem, no século 21. E, infelizmente, queridos, esse é o erro mais comum cometido pela maioria dos cristãos. Eles tentam entender a Bíblia com a mente de hoje. Por isso fazem dela o quê? Uma coxa de retalho. Retiram textos de Apocalipse, emendam com Deuteronômio, pegam esse texto e vão para Isaías e querem dizer que Isaías é contemporâneo de Paulo. Ou seja, uma loucura total a interpretação deles. E isso explica o número de denominações que afloram o mundo afora, que é composto esse sistema religioso, não é verdade? Uma denominação mais estranha que a outra. Teve uma vez, há muito tempo atrás, uns 30 anos atrás isso, que eu fui numa denominação em São Paulo, em que as pessoas, elas quando recebiam oportunidade, vocês sabem que isso é muito comum no sistema religioso, elas em vez de virarem para o povo, não, elas ficavam de costa para o povo. Porque o líder daquele lugar falava que a presença de Deus era na frente, não atrás. E que se aquela pessoa estivesse de costas, estaria de costas para Deus. Então, umas coisas mais loucas do que as outras. E como aqui o objetivo nosso não é te enganar, o Novo Testamento foi escrito no século I. Por isso que temos que entendê-lo à luz da realidade dos leitores do século I. Por exemplo, vocês querem ver um exemplo? João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou isso? Algumas pessoas pensam que a palavra Cordeiro se refere à personalidade de Jesus, indicando que Jesus era carinhoso, que Jesus era doce, que Jesus era amável. No entanto, meus irmãos, ao chamar Jesus de Cordeiro, João queria dizer que Jesus é o sacrifício perfeito para os pecados do mundo, porque vários cordeiros perfeitos eram mortos uma vez no ano para tirar o pecado do povo. Vocês percebem o absurdo que se tornou o entendimento deles? E nós sabemos disso. Não é porque um teólogo importante disse isso. É porque essa verdade foi revelada pela própria Bíblia para nós. E a pergunta que eu te faço é: Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? Se você quiser saber se Jesus tirou ou não o pecado do mundo, assistam todos os dias às 18 horas. Nós estamos fazendo esse estudo aí sobre o pecado, tá bom? Se você ainda não viu, eu vou deixar para vocês nas descrições aqui dessa mensagem e no primeiro comentário aqui também dessa mensagem fixado lá. Vai lá e veja sobre o pecado. Começamos hoje e vamos até quando der ali o máximo de interpretação ou o máximo de entendimento possível sobre a questão pecado. Então, dito isto, vamos refletir sobre a geração de Mateus capítulo 24, mencionada por Jesus no versículo 34. E nas passagens paralelas de Mateus, que é Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, Jesus também falou sobre uma grande tribulação que atingiria a Jerusalém e a geração daqueles tempos.
E tem muitos que pensam que Jesus estava falando sobre o fim do mundo e sobre o seu retorno em um futuro indeterminado. Nós não podemos tirar isso do contexto. Todavia, quando observamos o texto com atenção, nós descobrimos que Jesus deu uma data aproximada para essa grande tribulação e também a sua parousia. Vamos ver de novo? Mateus capítulo 24, versículo 34? Vamos lá ver, abençoado. Está escrito lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Notem que está em letra maiúscula, eu destaquei. Até que todas estas coisas aconteçam. Ele disse o quê? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Todas estas coisas quais? As dos dias de hoje ou as que ocorreram naqueles dias? Queridos, o texto é muito claro. Tudo aquilo que Jesus profetizou deveria acontecer antes que aquela geração do século I morresse. E qual o tempo que Jesus falou ali? O tempo de uma geração. E qual é o tempo de uma geração judaica dentro da Bíblia? 40 anos. E a palavra tudo do texto engloba, conforme eu falei, todos aqueles sinais preditos por Jesus. Não é verdade? Engloba terremotos, né? A fome, a apostasia e assim por diante. E o que fazem os fiéis à Bíblia? Procuram por fatos históricos daqueles dias que evidenciam isso tudo que Jesus falou. E o que acontece? Encontramos. E no período de uma geração, ou seja, 40 anos. Nós não descontextualizamos o que Jesus falou. Daí encontramos terremotos, eu já coloquei aqui no canal que houve vários terremotos antes do ano 70. Houve fome, eu já relatei aqui. Houve perseguição, houve apostasia. E tudo o que Jesus predisse aí no capítulo 24 de Mateus aconteceu antes do ano 70. Então a frase esta geração se refere às pessoas que estavam vivas naquele momento ouvindo o discurso de Jesus. Aquelas pessoas da época dele presenciaram todos esses sinais. Por isso que Jesus falou, João, você não vai morrer, fulano, você não vai morrer. Os que estão aqui me ouvindo não morrerão. Os varões galileus não morreram. Os soldados romanos acompanharam esse período. Então, o cristianismo tradicional, para impor a sua tese de medo e escravidão, tentam se esquivar desse fato, dizendo que a palavra geração aí de Mateus capítulo 24, versículo 34, significa ração. Raça, né? Não é ração, raça. Sendo assim, Jesus estava dizendo que a raça judia não desapareceria da terra, segundo eles, até que todas essas coisas acontecessem. É como se eles quisessem dizer, né, como eles quisessem que estivesse escrito desta forma o texto de Mateus. Eles queriam que estivesse escrito dessa forma, olha só. Eles queriam que estivesse escrito assim, mas não está. Está lá. Em verdade vos digo que não passará esta raça até que todas estas coisas aconteçam. No entanto, esse argumento de que o texto fala de uma raça não é verdadeiro. É mentira. Se você pesquisar a palavra geração em todos os evangelhos sinóticos, aí em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai descobrir que essa palavra não se refere à raça judia, e sim à geração. Veja essa palavra no original, abençoados. Eu separei aqui para vocês. Vou colocar aqui. Essa palavra no original. Tá aí, ó. Geração. Ela tá lá em cima, ó. Ela quer dizer, a palavra original tá lá em cima e ela se fala geneia ou geneia, tá, abençoado? É um substantivo feminino, tá? A ortografia fonética, geneia. E a definição é o quê? Geração. O uso dela, uma geração. Se tivesse ali de geração em geração, poderíamos dizer que estava marcando um tempo infinito. Mas não está falando isso também, né? Então, se os autores de Mateus, Marcos e Lucas quisessem dar uma conotação de raça, eles usariam outra palavra em grego para se referir à raça, e não geneia. E não existe nenhuma ocorrência disso nos livros de Marcos, Lucas e muito menos Mateus. Então, dos 3 livros, a palavra geração se refere aos indivíduos que estariam vivos nesta mesma época. Nesse caso de Mateus, capítulo 24, a palavra geração é geneia e se refere aos contemporâneos de Jesus. Estamos entendidos, abençoados? Olha só que maravilha é o contexto, né? A gente está contextualizado com a palavra, né? Então, a geração de Mateus, capítulo 24, é a mesma geração que Jesus chamou de adúltera e má. É a mesma geração que assassinou Jesus na cruz. E também a mesma geração sobre a qual recairia todo o sangue justo derramado sobre a terra.
Vamos ver algumas dessas passagens no capítulo 23? Depois vocês leiam todo, tá, abençoado? O capítulo 23, porque vai acrescentar mais ao conhecimento de vocês. Vamos ler aí, começar lendo em Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, depois o 6 e o 7. E diz lá: Anos atrás, os escribas e fariseus sentaram-se no trono de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, ou seja, hipócritas. Era a geração que Jesus estava se referindo, que seria posto em juízo. Era essa geração aí. Gostam de sentar-se na cabeceira, né, a cabeceira da mesa nos banquetes, e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Então é uma vaidade, né? É uma vaidade que existia naquele tempo lá com os homens. Vamos agora ao versículo 14, que diz: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. É isso daí, essa geração aí, olha. Agora, versículo 34 e 36, que diz: Por isso eu lhes envio profetas e homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Isso aí é uma sentença, queridos. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Olha só que coisa impressionante, uma coisa que não tem como nós descontextualizar, principalmente por causa do capítulo 24 que vem a seguir. Então nós não podemos futurizar estas coisas. Jesus estava falando para aquela geração. Então, amados, nós chegamos à conclusão que a geração de Mateus capítulo 24 não é a nossa geração, essa do século 21, e nenhuma outra geração do futuro. A última geração daqueles dias foi a última antes do acerto de contas de Deus com Israel. E depois desta geração, o mundo se transformou. Não é mais o mundo da lei. Portanto, aquela geração se findou. Hoje é um mundo totalmente novo. Essa é a contextualização fiel da palavra. É a Bíblia pela Bíblia, sem apelações. Nós não tentamos aqui, nessa mensagem, driblar a palavra, aplicando um outro sentido a ela, como o sistema fez, dizendo que Jesus disse que seria uma raça e não uma geração. Será que Jesus se enganou? Ou essa geração cristã aí engana a todos e ainda chamam Jesus de mentiroso? Então que vocês reflitam sobre isso, queridos. Peguem esse texto e estudem. Eu tenho a convicção de que as escamas dos seus olhos cairão, como caíram as escamas das 24 mil pessoas inscritas nesse canal. Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Graça e paz.